A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sou Fabiano da Confraria Fábrica de Santos e esse vídeo vai te ensinar sobre as 4 virtudes cardeais, como você adquirir a virtude, como você viver as 4 virtudes, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Se você quer ser verdadeiramente santo, se você quer crescer na fé, crescer quanto ser humano, se você quer passar por uma grande e profunda transformação pessoal por meio de um relacionamento com nosso Senhor Jesus Cristo, se você quer crescer nas virtudes, abandonar os pecados e, de fato, ser santo, assista esse vídeo até o fim. Então, importante entendermos que ser santo nada mais é do que construir um edifício na alma. E esse edifício tem seus alicerces. Esses alicerces que dão todo o fundamento para que se construa o primeiro, o segundo, o terceiro e os outros andares desse edifício. Mas é muito importante que esses alicerces estejam bem cimentados, bem seguros, pois senão esse edifício pode ruir. E para que nós possamos ter uma vida de santidade, precisamos ter isso forte em nós. Então, recapitulando, nós sabemos que as virtudes, segundo o Catecismo da Igreja Católica, 1804, eu estou aqui com o meu catecismo, você, por favor, pegue aí o seu catecismo. As virtudes são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Então está aí a definição de virtude. Então a virtude são hábitos, são coisas estáveis. Então não é uma coisa que eu faço hoje, amanhã eu deixo de fazer. E sempre é algo da ordem de uma organização de que a razão e a vontade dominam os apetites, as emoções, as paixões, os impulsos, os instintos. Então, é sempre um ato de autodomínio, um ato que é feito diariamente, é constante. Então, a primeira virtude que nós vamos estudar é a virtude da prudência. A prudência, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1806, é a razão prática a discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados para realizá-los. Então, essa é a definição de prudência. Isso é maravilhoso. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, você vai escolher a melhor parte, você vai escolher o verdadeiro bem, se você estiver exercendo a virtude da justiça, da prudência. Então, a prudência é uma virtude que tem uma relação direta com a decisão. É uma virtude que nos ensina a decidir, a escolher. E a escolha, a decisão, é um ato humano natural. Diariamente fazemos diversas escolhas, mas a virtude é aquela que nos ajuda a ter as melhores escolhas, as melhores decisões. Sabemos que uma pessoa tem a virtude da prudência quando ela vai escolhendo as coisas boas, os bens, e assim a vida dela vai progredindo. E sabemos que a pessoa é imprudente quando a pessoa vai escolhendo errado, e daí ela só vai caindo na vida. Quando eu era mais novo, eu conversei com um amigo sobre a família e nós brincamos assim, essa pessoa vai dar certo, essa pessoa vai dar errado, essa pessoa vai dar certo, e falamos de várias pessoas da família. E daí, depois de um tempo, a gente se reuniu e nos lembramos dessa conversa e sorrimos porque a gente acertou na maioria das vezes, e às vezes que a gente errou foi porque a pessoa
conquistou a virtude da prudência depois, mas de fato, a pessoa, quando é prudente, ela escolhe os melhores hábitos para a vida dela, os melhores costumes, as melhores práticas. Então, a prudência, ela é a prática de discernir, né? Então é interessante. Então, o que é o discernimento? Você tem ali uma situação na sua frente e você precisa descobrir qual que é a melhor forma, qual que é o melhor meio. Então é interessante, é sempre o meio para atingir um determinado fim. E o fim, todos nós sabemos, o fim é a santidade. O fim é nos transformarmos em pessoas semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos que ter claro qual que é o nosso grande propósito da nossa vida, que é sermos santos. E quando rezamos, aos poucos, Deus vai nos dando com clareza o desdobramento disso. Deus nos dá uma vocação religiosa ou leiga, se religiosa, dentro do que é possível ali, tantas vocações, Ele nos dá um caminho. Se leigo, se temos que casar, constituir família, qual profissão seguir, Ele vai nos dando ali com clareza quais são os nossos objetivos, quais são os nossos objetivos principais na vida. Mas dentro desses objetivos, a questão principal é a santidade, é sermos santos, o objetivo principal é estarmos cada vez mais próximos e cada vez mais semelhantes de Deus. E a prudência é a virtude que me ensina os meios corretos para chegar a essa finalidade. Por isso que a prudência é sempre a virtude do meio, dos meios, né, que me dão. Então eu preciso discernir qual que é o caminho, quais são os recursos, quais são os meios que eu vou utilizar para chegar em determinado fim. Então, a prudência sempre tem um caráter de uma prevenção. Eu olho para o futuro e penso, se eu tomar tal atitude, se eu fizer tal escolha, quais são essas consequências. Então, a virtude da prudência é sempre uma virtude que te ajuda a prevenir da forma correta. Fazer uma certa... Claro que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas a pessoa prudente, ela consegue analisar ao seu redor as coisas que estão acontecendo. E daí essa análise também é muito importante, porque a prudência te dá essa visão geral, essa visão de todas as forças que estão ao seu redor, de todas as possibilidades. E muitas vezes, na virtude da prudência, essa visão vem de uma vez só. E às vezes com a ajuda do dom da inteligência, do dom de ciência, que é um dom do Espírito Santo, que nos dá uma possibilidade de enxergar ao redor e ter clareza, né? Ter a luz iluminada. A prudência sempre isso é uma luz que nos dá clareza do caminho a seguir. Há 1000 caminhos, há 1000 portas, há infinitas possibilidades na vida, mas só um caminho tem o seu coração, só um caminho é o seu chamado para Deus. E a prudência é a virtude que te ensina a percorrer esse caminho, a seguir o caminho da porta estreita, um caminho que Deus escolheu para você. Então a prudência sempre tem a ver com uma previsão das coisas, como eu já falei, também com uma análise de tudo que está acontecendo ao redor. A prudência tem um fator importante nela, que é o conselho. O que é o conselho? É você descobrir quem são as pessoas sábias, quem são as pessoas que têm um grande conhecimento, quem são as pessoas que já passaram por aquela experiência, que já tiveram situação semelhante, e conversar com essas pessoas, pedindo para elas o conselho, sugestões e orientações. Isso faz parte da prudência. E a prudência também vem com o auxílio de um dom maravilhoso, que é um dom do conselho, que é um dom do Espírito Santo, que é quando rezamos a Deus, pedimos que Ele nos ilumine para que a gente tome a melhor decisão e nos aconselhamos com Ele. Pedimos para que Ele nos aconselhe. E o Espírito Santo, Ele vem até nós e sopra os seus conselhos. E cabe a nós sermos sensíveis a esses conselhos,
quando estamos exercendo esses dons, mas a virtude de pedir conselho antes de tomar uma decisão. A virtude da prudência também te dá uma grande graça de não se precipitar e nem cair na passividade. Te dá a graça da hora certa, saber a hora certa de agir. Não agir desenfreadamente, sendo uma pessoa precipitada, e nem deixar de agir, sendo uma pessoa omissa. Entre a omissão e a precipitação existe um meio termo. Você vai agir na hora correta, e o meio termo também é algo da virtude da prudência, porque todo defeito, todo pecado está na escassez ou no excesso, mas quando eu estou ali no meio termo, é quando eu sou uma pessoa prudente. Por isso que a prudência é o cocheiro de todas as virtudes, a portadora de todas as virtudes, porque é da virtude da prudência que surgem todas as outras virtudes. Quem não é prudente não tem mais virtude nenhuma, por isso que ela é ali o subsolo, ela é ali a fundação do nosso edifício que estamos construindo. Ela que conduz as outras virtudes, indicando sempre a regra média, porque todas as virtudes é o caminho do meio. Todo excesso, toda escassez é ruim, o caminho do meio é sempre o caminho da prudência, o caminho do equilíbrio. E graças a essa virtude, nós conseguimos, sem erro, aplicar os princípios morais aos casos particulares. Então, temos os 10 mandamentos, que são os princípios morais, está escrito, né? Temos toda a questão moral do que é certo e do que é errado, do catolicismo, que é um estudo belíssimo. E temos a nossa vida, no nosso caso pessoal, numa situação particular que está ali acontecendo. E a prudência é justamente essa capacidade de, analisando esses princípios morais gerais, descobrir o que é o correto de fazer nessa situação particular na qual eu estou vivendo. Essa situação que é única, que pode ser semelhante a muitas outras, pode ser até muitas semelhantes, mas ela é única. Então, Deus nos dá a virtude da prudência, justamente quando nos dá a capacidade de analisar o juízo moral, as regras, as leis, o bem, e naquela situação que estamos vivendo, escolher a melhor parte, escolher o melhor possível. Essa é a virtude da prudência. E superarmos as dúvidas sobre o bem e a prática do mal. Então, a prudência sempre evita a prática do mal e escolhe a prática do bem. Essa é uma virtude primeira, é uma virtude que é a base. Então, essa é a primeira virtude que precisamos pedir. E se você reza certo, você tem que pedir essa virtude em sua oração todos os dias. Se você se analisou agora e pensou assim, nossa, eu não sou uma pessoa prudente, eu te peço agora que você reze pedindo a Deus prudência, né, para que você sempre faça as melhores decisões, escolha a melhor parte em qualquer situação, pois esse é o alicerce. E você pode estar me perguntando também, mas Fabiano, conheço pessoas que estão há 15 anos na igreja e não são nada prudentes, elas são imprudentes, elas decidem tudo errado, fazem uma confusão, sempre escolhem a pior parte em qualquer situação, são definitivamente pessoas imprudentes. Eu te digo que essas pessoas estão rezando errado, porque quando a gente reza certo, Deus dá a graça necessária para que a gente viva as virtudes. E nós também construímos que as virtudes é uma construção humana, da educação humana. Todo ser humano pode se educar para viver as virtudes, mas sempre contamos com a graça de Deus. E quando a gente reza certo, Deus dá de sobremaneira, abundantemente, as graças necessárias para que a gente cresça nas virtudes, inclusive para que a gente exerça a virtude da prudência e cresça nessa virtude. Todas as virtudes têm, né, você tem que adquiri-las e depois aumentá-las, fortalecê-las. E esse crescimento não tem fim.
vamos crescendo de início em inícios que não têm fim, mas quanto mais prudentes, mais felizes seremos. Agora vamos então à segunda virtude, que é a virtude da justiça, que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que lhe é devido. Então, é muito interessante que temos a virtude a Deus. A virtude a Deus se chama religião. O que devemos a Deus? Devemos a Deus a adoração. E única e exclusivamente a Deus a adoração. Devemos amá-lo sobre todas as coisas. Ele precisa ser o centro de nossa vida e precisamos ter com ele uma atitude de submissão, de obediência, de amor, de adorá-lo, de louvá-lo, de glorificá-lo e ter nele o sustento, a base de nossa vida. Essa é a justiça da religião, a justiça com Deus. É justo que eu adore Deus todos os dias da minha vida, com todos os meus atos. E qualquer ato meu que não seja uma adoração a Deus é uma injustiça imensa. Porque Deus me ama, Deus me deu a vida, Deus me deu tudo. Deus tem um plano de amor para mim. E é justo que eu ame, que eu o adore, que eu o exalte com toda a força da minha alma, com toda a força do meu coração. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é um ato de justiça. E temos também a justiça com os homens. E a justiça com os homens parte do princípio: o que é meu, o que é do outro, a cada um o que lhe é devido. Então, a pessoa justa, ela respeita o direito de cada um, estabelece nas relações humanas a harmonia, que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. Então, o justo, muitas vezes na Bíblia, José, pai de Jesus, é chamado justo. A palavra justo é sinônimo de santo, Então, isso mostra que sem justiça não existe santidade. Então, o justo, ele é correto, ele é honesto. Se ele combina alguma coisa, ele cumpre os combinados. Ele lida com dinheiro, com valores, com negócio de forma transparente e honesta. Ele sempre trabalha a partir de clareza dos objetivos, dos acordos, dos combinados e cumprindo a sua palavra, cumprindo o que prometeu, pagando certo no dia certo, na hora certa. Aí você pode estar me dizendo: eu também conheço uma pessoa que vai na igreja, mas ele dá calote, ele pega dinheiro, ele não empresta, ele nos negócios dele. Então, mais uma vez, ele está rezando errado. Não adianta ir para a igreja, rezar, se a virtude da justiça não crescer dentro do seu coração. Se você não se tornar uma pessoa cada vez mais justa e correta. Então, a justiça, ela, quando você olha, é você fazer com o outro, tratar o outro como você gostaria de ser tratado, ser correto com ele, cumprir os combinados. E a justiça tem ali um conceito principal, que é o bem comum. É muito importante sermos justos e trabalharmos para promover o bem comum. Então, quando eu olho para a sociedade, eu preciso entender aquilo que é melhor para a maioria, aquilo que é justo para todos. Eu não posso só querer o bem da minha classe, eu não quero só fazer uma disputa para fazer o que é melhor para mim, para a minha classe, para a minha classe de trabalhadores que eu faço. Então eu luto com os outros para promover a minha classe, para que minha classe se beneficie, cresça e tenha mais benefícios. Claro, se você entender que isso é em prol do bem comum, isso é justo dentro de uma sociedade. Mas você não pode só ver um ponto, você precisa ver a sociedade inteira e entender o que é justo para todos. O bem comum, ele é o centro, porque se você trabalha só querendo um interesse próprio, o seu próprio prazer, o seu próprio crescimento, o seu próprio benefício, você não é justo. A pessoa que é justa em tudo que ela faz, ela busca o bem comum. E muitas vezes
ela pode até perder com alegria, se aquilo que ela perdeu for promover o bem comum. Faz parte da justiça também a restituição. O homem justo, quando percebe que, às vezes, sem a intenção, tirou algo de alguém ou gerou um prejuízo para alguém, e essa pessoa ali viveu então uma injustiça, ele, se perceber que é responsável por aquilo, ele vai restituir a essa pessoa o mal que ele fez. Então a restituição, ela é algo da ordem da justiça. E também a equidade é da ordem da justiça, porque se estamos todos com frio e todos ali numa noite fria, e se temos os cobertores, a gente pode dar um cobertor para cada pessoa, tudo bem, mas às vezes tem uma pessoa que é muito calorenta e a outra pessoa, ela é muito friorenta, então é justo que o calorento não fique com o cobertor e o que é friorento tenha 2 cobertores, né? É da ordem da justiça, porque tem ali uma situação peculiar. Então a justiça, você precisa conhecer as pessoas, as situações, e sempre é algo da ordem do complexo, né? Para você entender o que é o do bem comum, o que é o justo. E a pessoa justa sempre está em busca disso, exercendo ali com clareza e pautando a sua vida na honestidade, né? No que é correto, no que é justo. Então, essa é a virtude principal, uma virtude que sem ela não há santidade possível, né? Está aqui escrito assim, né? Não favoreças o pobre, nem prestigie o poderoso, julga o próximo conforme a justiça. Então, a justiça também tem essa ordem que é do julgamento, o ato de julgar o que é certo, o que é errado. Então a gente não pode favorecer ninguém, nem pela cor de pele, nem pela posição social, nada, né? Precisamos agir, analisar com justiça. E o julgamento justo, ele tem pelo menos 4 elementos. Você analisa a intenção da pessoa, as circunstâncias que ela tomou aquele ato, o ato em si e a consequência desse ato. E ali, analisando esses 4 elementos, você pode sim fazer um julgamento correto. A justiça sempre parte da realização de um julgamento. E um julgamento justo é aquele que você escuta todos os envolvidos, entende a história de uma forma mais profunda e mais detalhada que você puder entender, para assim fazer um julgamento correto das coisas. Quando Jesus ensina não julgueis para que não sereis julgados, ele está nos ensinando a não fazer julgamentos precipitados, a não julgar e condenar as pessoas sem conhecer verdadeiramente o que está acontecendo com aquela pessoa, a não julgar e condenar a pessoa, mas às vezes fazer um julgamento justo, né? Então julgar de forma justa é algo da virtude da justiça. E para julgar de forma justa, a gente não faz nada precipitado, a gente estuda, a gente analisa, a gente conhece, a gente vê todos os elementos de um fato para entender a justiça ou não injustiça da situação. E é justo que quem tem méritos receba pelos seus méritos, conforme os seus méritos. E aqueles que cometeram as faltas sejam punidos pelas faltas que cometeram. Faz parte da justiça. Se você está numa posição de poder, tem isso, você precisa analisar, conhecer e a partir daí premiar cada um conforme o seu mérito e punir cada um conforme as suas faltas. Então isso também é da ordem da justiça, você reconhecer, né, quem está ajudando muito e premiar essa pessoa, e ao mesmo tempo você ali vendo que aquela pessoa está fazendo mal, né, se você tem autoridade para isso, você fazer uma punição justa àquela pessoa pelo mal que ela cometeu.
Então isso tudo faz parte da ordem da justiça, né? Tudo isso precisa ser feito em sociedade de acordo com a vida de cada um. Mas se você é pai e mãe, você precisa ser justo com seus filhos. Se você é dono de uma empresa, ser justo com seus empregados. Enfim, e numa sociedade temos, né, os juízes, os promotores que precisam fazer esse trabalho, é a eles que está dado, né, ao Estado é dado o poder de exercer essa justiça, né, e precisamos contar com essa força do Estado, mas a justiça é sempre uma virtude habitual, né, somos constantemente justos no que fazemos. E vamos agora então à próxima virtude, que é a virtude da fortaleza. A fortaleza é a virtude moral que dá seguranças nas dificuldades. Então isso é muito importante. Então na hora da dificuldade, na hora do dia ruim, na hora da doença, na hora do prejuízo, na hora do acidente, na hora da dificuldade financeira, na hora do conflito, né, você fica seguro, você é firme, né, você, é claro que todo mundo pode ficar triste, pode ficar com raiva quando tem ali um momento difícil, né, pode até ficar com medo, mas a gente sente que quem tem a fortaleza, né, fica seguro nessa hora. A fortaleza é a firmeza e constância na procura do bem. Então isso é muito importante. A pessoa que é forte, ela é constante e firme na procura do bem. Ela não fica oscilando, ora eu sou bonzinho, ora eu faço bem, ora eu faço errado, né? Ora eu deslizo e começo a achar sempre contrário à virtude da fortaleza, quando você sucumbe à fraqueza. Muitas vezes as pessoas têm fraquezas, enfim, fraquezas de tantas coisas, fraqueza da gula, fraqueza do vício da bebida, do vício da comida, fraqueza da ira, seja que fraqueza for, né? Então às vezes você sucumbe à fraqueza, você deixa que a fraqueza te leve ao erro, ao mal, mas a fortaleza é a firmeza, a constância na procura do bem. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer o bem. É interessante isso, assim, viva quem viver, morra quem morrer, aconteça o que acontecer, eu vou fazer o bem. Isso é a fortaleza. A fortaleza é quando morre alguém da sua casa, morre um ente querido, e você fica triste, mas fica triste de pé. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, aos pés da cruz, é o nosso maior modelo de fortaleza. Ela não xingou, ela não esbravejou, ela não revidou, né? Mas ela chorou com dignidade, chorou de pé. A fortaleza, ela sempre é um dom que nos faz afastar do desespero nessas horas. Tem pessoas que ficam desesperadas, mal. Ali faltou a virtude da fortaleza. Quando eu tenho a virtude da fortaleza, eu fico triste, eu choro, eu posso ficar profundamente triste, mas eu estou digno, estou honesto, eu não desmoronei internamente, eu só estou triste. E muitas vezes, né, quando acontecem coisas tristes, é natural que a gente sinta tristeza, é natural que a gente viva a tristeza em alguns momentos da nossa vida. Então, ela é a firme resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. Então isso, muitas vezes, né, existem as tentações, Satanás está o tempo todo nos tentando a fazer o mal, a fazer aquilo que é errado, a fazer aquilo que não presta, né, e eu tenho uma fortaleza de resistir às tentações, por mais que me dá aquela vontade, por mais que eu sinta desejo de fazer o mal, eu não faço, porque a virtude da fortaleza me mantém ali firme, né? De vencer os obstáculos na vida moral, né? Então muitas vezes somos inclinados a fazer o mal pela nossa fraqueza, tendemos a fazer aquilo que é mal para nós e mal para os outros, mas o dom da fortaleza me faz perseverar naquilo que é bom, perseverar naquilo que eu já entendi que é a justiça, né? Na virtude da justiça eu escolho o justo, na virtude da fortaleza eu me mantenho no justo.
A fortaleza é a virtude que ordena todos os apetites irascíveis. O que são os apetites irascíveis? São aqueles apetites que me faz querer coisas difíceis. São coisas que não são fáceis de conquistar. São coisas que eu almejo, mas que precisa de trabalho, precisa de esforço. Então, o dom da fortaleza é esse, que me dá a capacidade de me esforçar, de perseverar em busca do bem que eu procuro, por mais que esse bem seja difícil de conquistar. Então, toda perseverança, né, vem desse dom da fortaleza. Então, por isso é um dom que mantém, nos faz continuar na busca do bem. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte. Isso é fundamental. Então, a virtude da fortaleza é aquela que nos torna capazes de vencer o medo, e medo até da morte, medo de andar de avião, medo do que for. Não interessa o medo que você tem, a virtude da fortaleza, medo de dirigir carro, seja o medo do que for, a virtude da fortaleza é aquela que nos ajuda a vencer o medo. Então, todo medo pode ser vencido por essa virtude, porque a virtude nos dá coragem. A virtude nos dá coragem, nos dá ousadia. Então, quando eu tenho um perigo diante de mim, um perigo no futuro que está chegando, eu sinto medo, mas mesmo assim eu enfrento esse medo com coragem, com ousadia, e eu supero esse medo devido à virtude da fortaleza. Então a fortaleza, ela é essencial para suportar a provação e as perseguições. Então, às vezes, no seu emprego, na sua família, na igreja, tem alguém te perseguindo, alguém te fazendo mal. Às vezes você precisa daquele emprego e ali as relações estão difíceis, seu chefe está te judiando e você está ali suportando. Então, toda a capacidade de suportar qualquer perseguição vem da virtude maravilhosa da fortaleza. Ela também dispõe as pessoas a renunciar e até sacrificar a sua vida para defender uma causa justa. Olha que coisa linda, né? Então, para defender a justiça, eu até sacrifico a minha vida. E aí a gente entende todos os santos mártires que morreram, foram mártires com o dom da fortaleza. Muitos mártires oravam no momento da morte, entregando a vida a Deus, perdoando os seus algozes, pedindo a Deus que perdoem os algozes. Isso é um ato de fortaleza, né? Buscando sempre levar a justiça, né? Então, termina com essas duas frases do catecismo: minha força, meu canto é o Senhor. Então, a minha força é o Senhor, a alegria de Jesus é a minha força, a ressurreição de Jesus é a minha força. Minha força vem de Deus, e eu sou forte, e tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho a virtude, e dessa virtude tenho o dom do Espírito Santo da fortaleza, que é essa força que vem de Deus. No mundo terei tribulações, mas tenho coragem, eu venci o mundo. Então, o dom da fortaleza, que é um dom do Espírito Santo, que é associado à virtude da fortaleza, é essa força que vem de Deus, essa força que nos faz suportar, que nos faz progredir, que nos faz prosseguir, que nos faz perseverar em busca da santidade. Por isso que é um caminho da porta estreita, porque tem muitos obstáculos, mas a gente vai superando obstáculos e obstáculos. Todo mundo sabe que o número 7 é o número do infinito na igreja, e a felicidade é aquilo que está atrás do 7º obstáculo. E a fortaleza é o que me faz vencer o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, e assim chegar lá. Então, essa é a força da perseverança no caminho do bem. E agora, a nossa última virtude cardeal,
a temperança é a virtude que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar e seguir pelas paixões do coração. Essa é a definição de temperança. Então, a temperança, ela tem por característica principal o autodomínio. Você mantém, vou começar aqui do começo, você mantém uma moderação dos seus prazeres. Então, comer é uma delícia, eu adoro comer, mas a gente precisa comer com moderação, porque se eu cometo um excesso, eu estou cometendo o vício da gula. Então, assim, eu preciso da temperança para eu ali controlar esse apetite. A raiva, muitas vezes eu preciso da raiva, até a raiva é importante para eu ser perseverante, para eu ter disciplina, que tem a ver com a virtude da fortaleza. Mas quando a raiva é para ofender as pessoas, a temperança é a virtude que me faz dominar a minha raiva. Então, os instintos, as emoções, as paixões, os apetites são semelhantes a um cavalo selvagem. O cavalo selvagem anda onde quer, está solto e tudo. E a virtude da temperança é semelhante ao condutor, ao domador desse cavalo. Então, o domador desse cavalo sobe em cima desse cavalo e com toques leves, com sinais, com pequenos movimentos do corpo, do braço, começa a dominar aquele cavalo e conduzir aquele cavalo para onde ele quer ir. A temperança é o domínio da razão sobre as emoções e os instintos, mas é um domínio moderado, é um domínio político, não é um domínio autoritário, despota, um domínio agressivo, não. A gente não quer matar o cavalo de fome, de sede, não quer quebrar a perna do cavalo, cortar o cavalo, não. O cavalo tem que ser bem tratado. As nossas emoções, nossos instintos têm que ser bem tratados. Eles só precisam ser ordenados, organizados, conduzidos pela razão. E essa condução é a virtude da temperança. Então, quando eu sou uma pessoa temperante, eu estou morrendo de raiva, mas eu não bato em ninguém, porque eu tenho autodomínio. Quando eu sou uma pessoa temperante, me dá vontade grande de comer, mas eu não como, porque eu já estou satisfeito, eu já comi o necessário para a minha saúde. Isso é da temperança, é a virtude da temperança. A mesma coisa com todas as outros instintos, todas as outras emoções. Eu estou ali com muito medo, mas pela virtude da temperança eu domino o meu medo, eu controlo o meu medo e faço o meu medo ficar dentro do que é razoável para ele. Então a temperança é uma virtude essencial. Sem a temperança não conseguimos organizar, ordenar dentro de nós mesmos. A temperança é aquilo que me faz organizar minhas próprias emoções. A temperança passa para eu identificar quais são as minhas emoções, quais são os meus instintos, quais são os meus apetites, e a partir dali quais são as minhas paixões, e a partir dali eu entender aquilo e começar a organizar, a ordenar, de forma que a razão esteja sempre no autocontrole, no domínio das coisas. Então, é muito importante que a gente entenda que viver com moderação é uma vida da temperança. Ela é também chamada de sobriedade. Então, uma pessoa sóbria, né? Uma pessoa sóbria é uma pessoa racional, uma pessoa que tem autodomínio, uma pessoa que não se deixa levar pelas emoções, ela não é escravo das suas emoções, ela não é escravo dos seus instintos, dos seus apetites. A temperança me faz ter um apetite enorme para fazer alguma coisa e mesmo assim não fazer, né? Porque a temperança te dá a capacidade do autodomínio. E é importante que se entenda que sem temperança
as emoções, os instintos ficam desgovernados, desordenados e nos leva ao sofrimento. E para finalizar, é fundamental que a gente entenda que essas 4 virtudes, prudência, justiça, fortaleza e temperança, elas são interligadas. Uma virtude ajuda a outra virtude, e a virtude da prudência é a maior, pois ela que gera as outras virtudes. E para finalizar, é fundamental entender que toda virtude precisa ser exercida na humildade. A humildade é a mãe de todas as virtudes, de todos os talentos. Por mais que eu seja uma pessoa justa, mas se como eu sou justo, se quando eu sou justo eu me vanglorio pela minha justiça, essa virtude já cria uma imperfeição, né? Então, a virtude, para ser perfeita, ela precisa ser exercida para o amor, pelo amor, para o bem comum. Então, quando a gente reza, Deus nos dá essas 4 virtudes. E essas 4 virtudes precisam acontecer na nossa vida. E se você quer que isso aconteça com você, é necessário que você reze e peça a Deus que essas virtudes sejam em você. Te sugiro que você reze 1 mês para cada virtude. 1 mês pedindo a prudência, outro mês a justiça, outro mês, né? Ou então, se você preferir, você pega aquela virtude que mais te falta e reza pedindo essa virtude todos os dias, com perseverança. E eu não tenho dúvida que você vai ver essa virtude crescer na sua vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, se inscreva em nosso canal Confraria Fábrica de Santos.